Amazônia, uma terra de mitos e lendas, se torna alvo de uma das mais selvagens ocupações já descritas pela história. Essa terra desconhecida, povoada por 2 milhões de índios até o século XVI, vê chegar os primeiros exploradores. Espanhóis, portugueses, ingleses e franceses penetram na maior floresta do mundo, dando início a uma corrida desenfreada pela conquista da região mais cobiçada do planeta. Em nome do que chamavam uma ocupação justa, esses países evangelizaram à força e massacraram os heréticos selvagens, a fim de conquistar suas almas e suas terras. Com o decorrer do tempo, os primeiros mapas desse vasto território impenetrável se desenham em torno de uma grande via aquática, o rio Amazonas, que originou mais tarde o nome dessa terra. Em 1822, o Brasil, já independente, toma posse desse oceano verde. A floresta virgem se torna objeto da cobiça dos homens e seu insaciável desejo de conquistas. O termo Amazônia é recente. Ela se chamava Grão-Pará no tempo da colônia. Então, a grande marca é que a Amazônia ela não fazia parte do Brasil. De fato, não fazia. Quando você olhava o Brasil do ponto de vista da colônia, você dizia, você vai para o Brasil ou para o Grão-Pará? Isso já era uma diferença. A grande luta nesse século é da chamada integração da Amazônia. A Amazônia tem que fazer parte do Brasil, do ponto de vista estratégico, pelas suas riquezas e pela importância da integridade nacional. Nós temos a nossa parte de vergonha, mas uma parte que nós nos recuperamos. Todos têm essa fase negra, e essa fase negra, o Brasil não fugiu dela. O Brasil sofreu uma exploração, os brasileiros, os autóctones, os índios brasileiros sofreram uma agressão violenta dessa entrada na Amazônia. No início do século XX, 99% da Amazônia ainda se encontra intacta. Mas no correr do século, a ambição desenfreada traz catástrofes econômicas, ecológicas e, sobretudo, humanas, que mudam a face do Brasil e do mundo. A seringueira, árvore originária da Amazônia, vai ter um importante papel nessa história. Da incisão em seu caule, escorre o látex, o ouro branco que entre 1870 e 1912 impulsiona o primeiro grande boom econômico da região e passa a ser conhecido como a Era da Borracha. Mais de 300 mil pessoas, vindas de todas as partes do Brasil, chegam na Amazônia em busca de uma vida melhor. Vão explorar a borracha e serão chamados de seringueiros. São 14 horas de trabalho árduo por dia, ganhando apenas o necessário para sobreviver. Defumando o látex, preparam-se essas preciosas bolas de borracha, prontas para serem exportadas para a Europa e Estados Unidos. Com a expansão da indústria automobilística e a invenção do pneu, explode nos mercados americano e europeu a procura pela borracha, provocando um verdadeiro apogeu comercial. Manaus se torna a capital desse apogeu, e os americanos e ingleses vão lutar para dominar esse mercado. Fortunas colossais se formam da noite para o dia, e o símbolo dessa opulência é a construção de um dos maiores teatros de ópera, o Teatro Amazonas. Em 1900, a Amazônia fornece 2/3 da borracha consumida em todo o mundo. Mas o primeiro ato de biopirataria desestrutura esse mercado. O botânico Alexander Wickham contrabandeia 60 mil sementes de seringueira para o Jardim Botânico de Londres. As consequências são desastrosas. Em
Em pleno boom da borracha, a Amazônia continua a ser uma terra ainda inexplorada. As autoridades da jovem República Brasileira resolvem integrar estas vastas regiões selvagens ao território nacional, dando início ao ciclo da geografia heróica. Várias narrativas contam em detalhes essa nova política. Uma delas é a construção da linha telegráfica entre o Mato Grosso e a Amazônia, uma das maiores aventuras humanas de todos os tempos. A origem dessa epopeia, o major do exército brasileiro chamado Cândido Mariano da Silva Rondon, um mestiço de índio influenciado pela filosofia positivista do francês Auguste Comte. Em 1907, Rondon encabeça uma expedição de 300 pessoas, entre civis e militares. Diante dele, um desafio: percorrer 2.200 quilômetros através de uma terra inóspita. Sua missão é dupla: construir nesta jornada linhas telegráficas estratégicas para ligar os diferentes centros de produção de borracha e integrar os selvagens à civilização. Seu lema é: morrer se for preciso, matar nunca. Em setembro de 1907, Rondon chega ao rio Papagaio, que ele batizará de A Última Fronteira. Na outra margem do rio, um terrível obstáculo: os temíveis índios Parecis. Um século mais tarde, os Parecis continuam dominando a travessia do rio Papagaio. Com a expedição Rondon, né, que hoje, atualmente, a gente observa, né, as pessoas e os índios contam também, que é o primeiro obstáculo ele encontra rumo ao norte. Então ele chega e estabelece uma base, né, atravessa, estabelece uma base, a base de sustentação estratégica para a linha telegráfica Tiariti, né, que vem de lá de Vilhena. Então você observa aqui o ponto importante, estratégico, que o Rondon vai estabelecer rumo ao norte. Desse pedaço assim, vou com aquele pedaço até Diamantino, pela terra de Paris. Ele lá que me mandava afinal do meu pai. Meu pai era doutor Cepedião, dono da terra. Ele trabalhou com o Rondon. Trabalha com o Rondon. O cacique Damião, aos 106 anos, é a única testemunha viva que presenciou a chegada de Rondon em sua aldeia. Nos diários de Rondon, encontramos o mesmo lugar, a aldeia do primeiro encontro de Rondon com os índios Parecis. Aos poucos, Rondon percorre todas as aldeias da região. Acompanhado de cientistas, faz um estudo sobre a língua e os costumes desse povo. Com a ajuda dos Parecis, ele desbrava um dos lugares mais inóspitos do planeta. Os princípios humanitários de Rondon são postos à prova quando ele penetra no território dos desconhecidos em Ambiquaras. A recepção não é nada amistosa. Quando o Rondon chegou lá no Juruena, né, fazendo picadão, os índios já estavam cercando, né, estavam escondidos, amoitados já. Mais ou menos sei que antigamente eles carregavam armamento, couro grosso, colocado no peito assim, para armamento, carregar armamento nas costas, né. Parece que uma flecha daquele veio e bateu no peito do Rondon. E se não fosse aquele couro, era na hora que ele tinha caído morto. No entanto, Rondon não desiste. E depois de inúmeras tentativas de aproximação, ele pacifica os Inhambiquaras usando como método o diálogo e a paciência. Rondon e sua equipe são os primeiros a registrar através de fotos e filmes este povo guerreiro. Ele
teve essa gentileza no sentido histórico e étnico e ter a decência de descrever todo o envolvimento cultural desse povo. Dentro do indigenismo nacional e oficial, observamos que toda a história de Rondão, junto às populações indígenas, e o respeito que ele tinha junto a esses povos, foi traduzido isso em conhecimento e informações no caso. E todos os grandes indigenistas desse país têm um pouco, né, e buscam um pouco de conhecimento e inspiração no trabalho de Rondão. No decorrer de sua missão, Rondon integra pacificamente 30 mil índios ao Brasil. Para garantir o respeito de seus direitos e de suas terras, ele cria a Sociedade de Proteção aos Índios, constrói escolas e postos de distribuição de comida, ensina aos índios o trabalho de telegrafista e, para homenageá-los, dá o nome de Parecis à primeira estação de telégrafo. Entrega o posto a um índio, Maximiliano Enoré, sucedido mais tarde por seu filho Laudelino. Certinho, certinho, os 4 fios aí. Do meu conhecimento, eu tenho é que meu pai, também está contando, que ele queria o bem dizer junto com o Rondão, né? Desde os seus 17 anos que ele ficou acompanhando o Rondão. O seu pai, né? Meu pai. Desde Pão de Pedra até o Tiariti, ele chegou de ir até Vilhena com ele naquele tempo, né? Quando ele fazia... Porque ele vinha aqui de 6 em 6 meses, ele fazia percurso aqui para ver como que estava a coisa. A vida aqui era meio... Era uma vida meio forçada, porque aqui era a estação coletora. Ele recebia mais ou menos, durante o dia, mais de 300 telegramas. 8 anos depois, a vila de Porto Velho, que era um dos centros de produção de borracha, é ligada por telégrafo ao Rio de Janeiro, capital do país na época. Cândido Rondon age como um precursor das ideias humanistas, numa época em que se massacrava sistematicamente as populações indígenas. Rondon é um exemplo muito específico da tentativa da comunicação. Era mais ou menos um pensamento, às vezes bastante romântico, do Rondon, morrer se for preciso, matar nunca. Então tinha essa questão da comunicação, das linhas telegráficas e a diminuição do impacto. E foi ele um dos poucos que pensou na questão do homem, porque todos os outros projetos nesse século que passou, eles não colocaram decididamente o homem como centro. A expansão do mercado da borracha provoca uma procura por novos lugares de extração. Para distribuir melhor este látex, o governo decide construir a primeira estrada de ferro da Amazônia. Atraídos por esse novo mercado, trabalhadores do mundo inteiro vêm para esta região com um único desejo: fazer fortuna. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas vidas deixaram a vida nesse trecho aqui? E deixar acabar essas vidas ficaram... Essas vidas não tiveram prestígio de nada. Certo? Você vê o cemitério que tem muitas vidas enterradas, está abandonado. Aí você está vendo um exemplo que eu estou dando para você. Quantas vidas tem aqui enterradas? Está jogado aí no mato. Não tem nada. Não valeu de nada eles vinham fazer isso aqui. Porque não tem pessoas de boas intenções. Pessoas que passaram por aqui foram mal intencionadas. Não? Só levar o dinheiro. E não fazer nada.
quando nós estávamos no período da borracha e que nós precisávamos exportar a borracha e que nós precisávamos chegar aonde a borracha para o extrativismo era mais rica, nós chegamos no Rio Madeira, no Alto Madeira, já quase fronteira com a Bolívia, e nós vimos que as pelas eram aquelas borrachas, aquelas bolas de borracha prontas para exportação. Quando elas desciam o rio, era um trecho encachoeirado de cerca de 300 quilômetros. Então, surgiu a ideia de, para que não se perdesse a produção, construir uma estrada. Mas se lançou um grande projeto. E aí milhares de pessoas do Brasil e de fora, de todo mundo, vieram e morreram. Porto Velho tem hoje 400 mil habitantes, mas em 1907 era apenas uma vila, nascendo no meio da selva. A base para os trabalhos é instalada e inicia-se a construção da primeira ferrovia da Amazônia. Dezenas de engenheiros e técnicos americanos chegam e se instalam nas margens do Rio Madeira. É um consórcio do estado da Filadélfia que vence a concorrência e, em troca, ele tem o direito de exploração da linha por 50 anos. Devido à pouca mão de obra local, importam trabalhadores do estrangeiro. Atraídos pelos salários elevados, 20 mil operários de 30 nacionalidades diferentes deslocam-se para este lugar, que será conhecido como o Inferno Verde. Nessa época, o Brasil disputa com a Bolívia a posse da região do Acre. A Bolívia aceita ceder esta parte de seu território em troca da construção de uma estrada de ferro, o único meio de exportar a sua própria produção de borracha. Essa ferrovia deve ligar Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira boliviana. São 366 quilômetros através da Floresta Virgem. Depois de 2 tentativas fracassadas, os trabalhos começam em junho de 1907. Era uma área inteiramente inexplorada. Tudo isso coberto de floresta e com a grande quantidade de insetos. Com a abertura das picadas da estrada de florestamento, se criaram condições, efetivamente, para uma grande proliferação de vetores, de mosquitos em particular, com epidemias violentas de malária. E isso é o que explica, digamos, que a malária que existia na região, já no momento da Madeira Mamoré, mas que existia em populações bem esparsas e com populações que não tinham grande contato, se transformasse numa malária extremamente virulenta no momento em que se formam acampamentos e grandes concentrações humanas. O que provocou rapidamente uma grande epidemia de malária, mas se fala em milhares de mortes na fase inicial de abertura da estrada. Dos 20 mil trabalhadores, 7 mil morrem nos primeiros anos da construção da Ferrovia da Morte, às vezes enterrados sob os trilhos. Em nenhum momento a obra foi interrompida. Era preciso terminar o mais rápido possível. Em 1911, atinge-se a marca de 44 mil toneladas de borracha, o mais alto nível de produção de todos os tempos. No mesmo ano, o primeiro trem começa a funcionar. Mas a ameaça que pesa há anos sobre a Amazônia se materializa. Em 1920, quando Rondon volta a Porto Velho, se depara com as consequências da biopirataria feita pelo botânico inglês Alexander Wickham. As sementes de seringueira contrabandeadas foram plantadas com sucesso na Ásia, dando início à derrocada da era da borracha na Amazônia. Você tem a queda dos preços da borracha, que foi quando os ingleses introduziram na Malásia a produção de borracha, digamos, plantando borracha, e não como na Amazônia, que é extrativa. No Brasil, a produção é extrativa na Amazônia, mas a produção asiática foi sistemática. Então, eles entraram em massa com o mercado, custaram abaixo os preços e a Amazônia veio abaixo. Em 1930, por total falta de rentabilidade e 32 anos antes do término do contrato, os americanos abandonam definitivamente a estrada de ferro Madeira Mamoré. O maquinista de exploração, Carol Van Noten, viveu a lenta agonia desta ferrovia, que foi retomada pelo governo brasileiro,
e que se desfez dela definitivamente no início da década de 70. Não tinha nenhuma que não funcionasse. Ela veio para cá, joga aqui, mas estavam boas quando vieram para cá. Essa estrada de ferro foi quem fez Porto Velho. Se Porto Velho hoje é o que é, agradeço a esses 2 triozinhos que está vendo. Tá? Senão não tinha nada aqui, não era nada isso aqui. Mas, vamos ver. Em 1929, 15 anos depois do fim da Era da Borracha, uma outra batalha começa. Aos poucos, as plantações inglesas da Malásia eliminam toda a concorrência existente no mundo. Com o crescimento da indústria automobilística, que depende fundamentalmente da exploração da borracha, aposta-se numa retomada. O resultado disso é a criação, às margens do rio Tapajós, de uma cidade nascida de um sonho. Em 1927, na sua fábrica em Detroit, Henry Ford comemora a estrondosa produção de seus automóveis. Cada vez mais, novos componentes feitos de borracha entram na fabricação dos automóveis. Mas a Ford Company precisa de milhões de pneus para os seus carros e os ingleses impõem um preço exorbitante pela matéria-prima. No mais rigoroso segredo, Henry Ford atira-se a um projeto colossal. Ele sonha se libertar do monopólio inglês e, para realizar este desafio, escolhe a Amazônia. Era muito luxuosa, muito. Eu, pelo menos que eu conheci, eu trabalhei aqui 4 anos. Forlândia, para mim, foi um tesouro, a pérola do Tapajós, porque não tinha outra coisa igual. Era a coisa mais linda que você poderia ver, mesmo de longe, lá do meio do rio, você enxergava a Forlândia. Eu tinha 14 anos quando eu vim para cá. Este filme, produzido pela Companhia de Detroit, mostra o desafio que está à espera de Henry Ford: criar a maior plantação de seringueiras do mundo. Em 1929, depois de negociações com o governo do Pará, a Companhia Ford Industrial do Brasil é criada. Ford consegue uma concessão de 1 milhão de hectares, um verdadeiro estado americano dentro do estado brasileiro. 2 navios trazem dos Estados Unidos a infraestrutura para construir uma cidade e uma fábrica. E assim nasce Fordland. Já no primeiro ano, são plantadas em estufas 3 milhões de seringueiras, que posteriormente são distribuídas nos 200 mil hectares desflorestados em torno da cidade. Mas é preciso esperar até 6 anos para que as árvores forneçam o precioso látex.
o tempo se torna inimigo. Todos os esforços são concentrados na plantação, pois é dela que depende o futuro do projeto. Os americanos trazem também seu estilo de vida, o American Way of Life. Conforto e luxo, coisas nunca vistas na selva. Eu tomava conta da casa, assim, eu era copeira. Então tinha o dicionário que ela fazia, marcava todinho, por exemplo. Hoje era um jantar, ela marcava todas as refeições que ia ser servida em inglês e português. Eu já sabia qual era o utensílio que ia para a mesa e qual era a refeição que ia ser servida. A Fordlândia recupera a economia da borracha na Amazônia e faz renascer a esperança de uma vida melhor para milhares de desfavorecidos. A companhia fornece até alojamentos adaptados aos diferentes níveis de vida. Para numerosos trabalhadores especializados, as casas de madeira representam um privilégio ao qual 80% dos operários não têm acesso. Pablo Castro era um desses trabalhadores e mora até hoje na casa que foi dada a seu pai. Essa aqui nunca foi mexida não, essa casa não. Todo tempo ela foi nessa, é original ela. Bom, o que ele contava que naquela época o trabalho era puxado, né? Saía de cedo, 5 horas, aí trabalhava até a tarde. As pessoas selecionadas, tinha que fazer inspeção, se tinha alguma doença, se tivesse, aí saía fora. Para atrair para a floresta a mão de obra que necessitava, a companhia executa aparentemente uma política social de vanguarda e constrói o hospital mais moderno do estado do Pará. Eles prometem assistência médica aos empregados e a toda a sua família. Mas, na verdade, os salários ficam suspensos durante as ausências por motivo de doença e os empregados que não retomam suas atividades são demitidos. Em Fordlândia não existem nomes. Os empregados são designados pelo número da matrícula gravado numa placa e cujo custo é deduzido do primeiro salário. Os instrumentos de trabalho também são deduzidos do pagamento. E por trás dessa vitrine social existe somente uma lei: o lucro. A cidade é um verdadeiro campo de trabalho escravo. Tudo em Fordlândia funciona como uma economia fechada. Armazém, bar, restaurante, tudo pertence à companhia. O resultado disso é uma revolta por parte dos operários que, indignados com as péssimas condições, principalmente de alimentação, quebram a cantina. A revolta do quebra-panela foi na década de 30. Vinham se mobilizando para fazer uma revolta assim por causa da comida, que eles não gostavam da comida americana. Aí eles fizeram quebraram tudo, jogaram, eles pegavam, eles foram na cantina, eles pegavam, jogavam ali na doca, eles quebraram o que eles puderam, eles furaram até, parece que é uma bandeira. Chegou o Magalhães Barata, que ele era interventor. O melhor que ele achou foi que a companhia Ford despachasse todas as pessoas que se meteram na greve, sem direito de nunca mais se empregar aqui enquanto eles estivessem na ativa aqui, os americanos. Em Fordlândia, ou você aceita as regras americanas, ou você vai embora. Em 1936, quando os primeiros testes de produção são bastante satisfatórios, o pior dos cenários acontece. É preciso enfrentar um inimigo terrível que vem do coração da floresta. Porque o que acontece é que os americanos, o Ford, que era o maior consumidor de borracha naquela época, mas eles não conheciam, digamos, o problema completamente. E então o que houve foi um fracasso por enfermidades,
porque a plantação de borracha na Amazônia é dispersa. E, portanto, você não tem problema maior de contaminação de uma para outra, uma para outra. Mas na plantação artificial dos ingleses, tinha que ser feita com cuidado para evitar essa questão de contaminação de enfermidades. O inimigo silencioso é um fungo que provoca a enfermidade das folhas, um mofo mortal que se espalha com o vento e cuja propagação é favorecida pela própria disposição das plantações. Tudo é feito para erradicar essa calamidade, mas nada funciona. Fordlândia começa então uma longa agonia que irá durar 7 anos. Com a Segunda Guerra Mundial, as plantações na Ásia caem nas mãos dos japoneses e a borracha se torna um material estratégico e, como um paradoxo do destino, no momento em que mais se precisa da borracha, as plantações de Fordlândia estão doentes. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O Brasil é bem-vindo ao lado aliado, e sua borracha é tão importante quanto as suas armas. Na Amazônia, começa a se sonhar com um novo ciclo da borracha. Mas com a chegada da paz, o sonho se extingue. Em dezembro de 1945, Henry Ford, que nunca tinha posto os pés em Fordlândia, fecha tudo e entrega ao governo brasileiro o que sobrou do seu projeto mais audacioso. Ele perdeu 25 milhões de dólares, uma fortuna colossal para a época. Era muito luxuosa, muito. A gente vê hoje de uma maneira assim, eu, pelo menos, que eu conheci, eu trabalhei aqui 4 anos, eu sinto assim um peso. Eu sinto uma tristeza de ver isso abandonado, totalmente abandonado. Eu amo a Forlândia. A Forlândia é um pedaço de mim. Fordlândia não é mais do que uma cidade fantasma. Como esta casa que América Lobato e os últimos habitantes da cidade guardam preciosamente, como um último desafio à fatalidade. Há 58 anos, seus ocupantes americanos partiram deixando tudo para trás. Desde então, nada mudou. Em 1956, Juscelino Kubitschek é o presidente da República. Sua meta: fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Ele lança então um dos maiores projetos da história do país, a construção de Brasília, a nova capital. Nessa época, com falta de dinheiro, de investimentos, a Amazônia entra em uma nova letargia. Seria um país com muito mais recursos que o Brasil para enfrentar a Amazônia. E os brasileiros sempre tiveram uma preocupação com isso, porque achavam que a Amazônia era grande demais para eles preservarem. Que a tendência seria, porque de tempo em tempo aparecia uma onda de rumores, de histórias, de que as empresas americanas iam ocupar uma parte da Amazônia, que o governo brasileiro ia fazer concessões. Isso é permanente no Brasil. Em 1964, um golpe de Estado põe fim à democracia brasileira. O general Castelo Branco inaugura um dos períodos mais sombrios do Brasil contemporâneo. O Brasil é engolido por 19 anos de ditadura. Os generais se sucedem e a Amazônia sofre mais nesse período do que sofreu em 5 séculos de história. Castelo Branco dá lugar a Costa e Silva, que por sua vez passa o poder em 1970 ao general Médici. Nessa época, nas Nações Unidas, começa a se falar sobre a internacionalização da Amazônia, que já havia sido considerada patrimônio da humanidade. No plano interior, os conflitos sociais ganham projeção em todo o país. Para combater essas ideias, o general Médici decide iniciar, no final de 1970, um projeto faraônico: construir em 4 anos uma estrada através da Amazônia. Essa estrada visa facilitar a expansão das fronteiras econômicas do país e criar uma das obras essenciais do projeto de integração nacional, elaborado pelo governo.
ladeira perigosa quando chovia. Lembra, a história interessante quando aconteceu na estrada era quando chegava no cerrado, na ladeira. E o carro não dava de subir, você ficava aquela lotação de gente para subir a ladeira, esperava talvez até 2 dias para fazer sol para poder subir. A estrada não está dando condições, é risco de vida, qual o risco de você deitar o carro com vocês dentro e tal. A gente seguia a viagem assim mesmo. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. A Transamazônica é um delírio, porque é um custo tremendo e não tem função econômica nenhuma, porque a uma estrada como a Cara do Norte é melhor aproveitar o seu sistema fluvial, que já existe e que não precisa de grandes investimentos, é evidente, mas que é uma estrada que foi mal concebida, uma coisa arbitrariamente organizada, provavelmente uma coisa com razões políticas de baixa classe, da ditadura, e, portanto, foi um estrago de dinheiro, uma perda de recursos muito grande. Em plena Guerra Fria, o dinheiro dos bancos internacionais corre num país tão grande, tão rico e politicamente correto. A Transamazônica é a nossa viagem à Lua, diz o general Médici, sobre aquilo que ele considera então como o cavalo de batalha de seu plano de integração nacional e que não se limita a uma estrada. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Um trabalho insano de 4 anos para abrir apenas uma picada de 5.600 quilômetros no coração da maior floresta do mundo. Na verdade, o plano de Médici era desviar os olhares dos problemas que afligiam o país para o projeto da Transamazônica. Havia um dístico, integrar para não entregar. Eles sempre disseram que a Amazônia estava sob ameaça internacional, principalmente dos países vizinhos. Quer dizer, o que foi que eles fizeram? A ideia do triste rebanho humano, ou seja, pegar as áreas e as pessoas que têm conflitos, abrir espaço na Amazônia para ocupar, com essas pessoas migradas dali, aqueles espaços na Amazônia. Isso não é tratar o homem como homem. E era a expressão da ditadura militar. Trata-se de atrair e transferir 100 mil famílias de zonas de agitação social, como o Nordeste e o Sul do país, onde começaram as primeiras reivindicações do sem terra. Tudo foi muito bem planejado no papel. Os colonos seriam instalados em cidades agrícolas, em lotes de 64 residências com todo o conforto. Uma cidade agrícola a cada 30 quilômetros ao longo da Transamazônica, e entre elas, partes da floresta virgem, distribuídas por lotes aos recém-chegados. Das 70 cidades agrícolas, somente 2 foram construídas. Pioneira da Transamazônica, a família Trevisan largou as terras do sul e veio para essa terra prometida. Quando a gente chegou, para ser sincera, parecia que a gente estava no outro mundo. Em vista de lá, a diferença era mata, era arara gritando, era onça urrando, era tudo aqui diferente das matas muito altas. A gente até de início achava que a gente estava no outro mundo, não estava nem no Brasil, mas tem muita viúva aqui. Muita viúva. A gente conta só aqui pela Agrovila, dentro da Agrovila, a gente encontra umas 10, 15 viúvas. E muitos acidentes de árvores, de carro e morte também.
às vezes uns matavam os outros, né? Assim, houve muita morte também. A gente não encontrava nem um pinto para comprar, nem uma galinha, só era carne de caça. Mais ou menos, eu acho que, dos pioneiros mesmo, eu acho que ainda existe 10%. Por falta de meios, das 100 mil famílias previstas, só chegam 6 mil, seduzidas pela propaganda feita no começo do projeto. A maioria é lançada e abandonada num ambiente hostil que oferece poucas chances de sucesso. Ele sabe que receberá casa, 2 hectares de terra roçada e mais 5 salários mínimos nos 5 meses iniciais da ocupação. Pode plantar. O colono e sua família não estão sós na vastidão da Amazônia. A revolução da Transamazônica, tudo foi por conta própria do homem do campo. Aqueles que acreditaram, ficaram e progrediram. Não foi ajuda de ninguém, foi de cada um que teve coragem de ficar. Quer dizer, coragem de ficar? Ficar para trabalhar, sabe? Porque aquele que esperaram pela ajuda do governo foram embora, né? Aquele que ficou por conta própria, hoje ainda está aí, trabalhando, né? Se virando. Aí foi duro, né? O cara meter a cara para trabalhar no início, sem ter apoio, né? Há 30 anos, os irmãos Teixeira continuam lutando para conquistar cada metro da floresta. Apesar de seus 50 hectares cultivados, eles são tão pobres quanto 80% dos agricultores que vivem às margens da Transamazônica. A maioria são mais fracos, né? A maioria, né? Poucos que são mais de condição, né? A pobreza, é claro, é mais. Aí, fazer o quê, né? Vai levando como Deus quer. Este homem veio do Nordeste. É um dos colonos do INCRA. Tem casa. Planta. A terra dá. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária providencia-lhe atendimento. Aqui ele encontrou a fertilidade que não havia na terra castigada onde nasceu. Os outros já caem com daqui, envolveu. Aqui vai pegar replanta. Rapaz, não dá nem da gente valuar, né? Porque a gente vai, né? Vai fazendo, vai comendo mesmo, né? Não sobra quase nada mesmo, né? Só dá mesmo para ir escapando, né? Vivendo, né? Sobrar dinheiro é difícil. Após muitas queimadas e incontroláveis desmatamentos, pouco a pouco a terra prometida se torna um pesadelo. Ao fim de 3 anos de cultura, o solo fica estéril, não restando outra alternativa aos milhares de pequenos colonos, senão deixar crescer a grama e transformar a terra em pasto, para o gado que eles não têm dinheiro para comprar. 4 milhões de hectares de florestas são assim devastados. Visto pelo satélite, o desmatamento destrói este imenso oceano verde. Como um câncer, ele avança na floresta e não para de crescer. Eu acho que o governo gastar hoje dinheiro para asfaltar a Transamazônica sem ter produção, eu acho que nós temos que ter primeiro produção para pensar numa estrada boa para transportar nossos produtos para os outros estados. Mas enquanto não, nós não temos produção nenhuma aqui. A produção é muito pouca. 30 anos depois, uma produtividade ainda insuficiente mantém quase 1 milhão de pessoas em estado miserável ao longo da Transamazônica. Os ricos e os multinacionais partilham 70% das terras. Durante os 6 meses da temporada de chuva, 2/3 da rodovia transamazônica são impraticáveis.
mais de 1,250 bilhão de dólares foram gastos para construir o que ficou sendo o maior fracasso econômico da ditadura. A estrada é rebatizada por seus habitantes de Transamargura. Dos 5.600 quilômetros de projeto original, apenas 2.500 são construídos, dos quais somente 300 são asfaltados. O local em que, no ano de 1972, o general Médici começou os trabalhos de construção é hoje a imagem do abandono. O Programa de Integração Nacional do General Médici continua em outras frentes com enormes canteiros de obras realizados de modo autoritário. O impacto é nefasto sobre a população indígena. Os índios Vaimiri-Atroari, povo guerreiro e soberano, se tornam verdadeiros mártires. Esse aí ninguém deixa não, deixa vir filmar uma aldeia assim, esse aí ninguém deixa não. Só entre nós mesmos, aí tem câmera, quiser ver nos filmagens, nas aldeias, tá na nossa fita, né? Os Vaimiris guardam uma grande desconfiança em relação ao mundo exterior por causa do que sofreram na década de 70. E só podemos tomar conhecimento deles através dos filmes que eles realizam. Longe dos clichês, os Vaimiris souberam se apropriar das novas tecnologias sem perder com isso sua autenticidade e criatividade, como mostra a imagem de um de seus filhos. Comunidade unida, quer que eu faça filmar e quer que eu faça o filme, aí eu faço. Né? Aí eu queria contar a história que passou, né? Eu mesmo queria contar essa história para ver todo mundo, o Quiã, nós chamamos aqui Quiã, né, na nossa língua, para saber o que foi, o porquê que foi isso, né? Em 1985, Viana, o cameraman, tinha 17 anos. Tinha acabado de ser fotografado e recenseado como um dos 374 sobreviventes da tribo Vaimiri. Ele saiu da floresta depois de anos desaparecido, durante os quais a maioria das crianças e idosos morreu de desnutrição e doenças contagiosas. Foi tudo o que restou de um povo que existe desde épocas remotas. Em 1974, só restam 2.000 Vaimiris, quando os militares resolvem construir a estrada que integra o norte da Amazônia a Manaus e passa sobre suas terras. Os indigenistas se apressam para estabelecer um diálogo com os chefes indígenas. E como nós nos preocupávamos com a construção dessa estrada, que está aqui, que essa estrada poderia causar mal aos índios, nossa tentativa era fazer um contato amistoso com eles e fazer com que eles entendessem que se afastasse do eixo da estrada, não tivesse contato com os brancos, com os construtores. É que na época a sociedade temia muito os índios Vaimiri-Atroari. Eles eram famosos no Brasil pela sua reação contra todos que tentavam subir esse rio. E todos que tentavam não voltavam. Nós chegamos a levar a Manaus um índio e para ele conhecer a estrada e conhecer o que seria. Ele conheceu, quando ele voltou ele atacou e matou todos os nossos companheiros. Gilberto Pinto, indigenista, é fotografado com os Vaimiris durante o delicado período de negociação.
Ele e 5 membros do grupo de contato não conseguem se defender quando são atacados pelos índios no acampamento em dezembro de 1974. Porfírio é atacado depois de ter visto seus amigos morrerem um a um. Tava flutuando assim, meio flutuando. E aí na hora que eu fui lá tirar, não conseguia pegar ele, tudo aí eu amarrei um cipó, um negócio para poder pegar ele, para poder rebocar. Aí eu disse para mim mesmo, parece coisa de filme, né? Em pleno século XX, eu pegando um morto flechado, né? Coisa que você não podia imaginar ainda ser, né? Mas só que nesse tempo aqui não tinha essa estrada, não tinha nada aqui, parecia que era mata mesmo fechada. Nós não podíamos pedir desculpa, porque já foi, né? Aí que nós falamos, pô, então você participou, o pessoal falando, eu participei. Eu tinha que assumir mesmo. Assumi. 4, eu assumi, ó. Participei nesse embaixo e em cima, o que está aí, né? Que é acontecido. Mas tinha um funcionário que escapou. Ele. Porfírio. Os militares cercam a região, atacam e queimam as aldeias, matando dezenas de índios. Para sobreviver, os Vaimiris só têm uma alternativa: desaparecer dentro da floresta. Feita a segurança da região, a obra prossegue e a estrada é inaugurada no início de 1975. Os jornais não mencionam as vítimas, são chamados apenas de selvagens. Teve muito morte, muito morte. Esse sempre foi nossa avó lutava por isso. Nosso avô não queria que você entrasse nenhum branco aqui nessa região. Por isso que nosso avô brigava até defendia nossa terra aqui. Cinco anos depois, o sofrimento dos Vaimiris está longe de acabar. O último dos ditadores, o general Figueiredo, continua a política dos seus predecessores e lança a construção da represa de Balbina no rio Uatuno, mais uma vez perturbando a vida dos Vaimiris. Desde sua concepção, Balbina é um exemplo de negligência e arbitrariedade. Não foi calculado o impacto terrível que causaria ao meio ambiente e aos índios, provocando a maior catástrofe ecológica de toda a Amazônia. Todo o regime de força traz alterações e discrepâncias violentas. As grandes hidrelétricas inundando terras indígenas, como é aqui no Amazonas, a hidrelétrica de Balbina, que foi criada numa desproporção entre o que nós precisávamos de energia em termos de futuro e que Balbina poderia dar. Hoje nós necessitamos de 750 megawatts e Balbina dá só 250 megawatts. O Brasil fez, sem o povo ser consultado, as grandes hidrelétricas e a Transamazônica. Ninguém perguntou ao povo. Não era para perguntar, era ditadura militar. O povo era destruído. Estima-se em $1 bilhão a madeira preciosa perdida que apodrece a 30 metros de profundidade. 2,5 milhões de hectares, incluindo uma parte das terras dos Vaimiris, são inundadas pelas águas do rio Uatuno. Em 1985, após anos de luta pela sobrevivência e o retorno do país à democracia, é reconhecida sua legitimidade e suas terras são definitivamente demarcadas. O programa Vaimiri-Atuari, ele se estabeleceu aqui em função da hidrelétrica de Balbina. Foi uma forma de compensação pelo impacto causado da hidrelétrica nas terras dos índios. Felizmente, nós com esse processo, com esse sistema, que não é uma coisa só minha, mas que os índios ajudaram a participar e estão participando, fez com que uma comunidade que estava na lista dos povos que seriam extintos, a passar a ser, hoje, no Brasil, a comunidade mais, de situação melhor,
de vida, de nível de vida que tem. Os operadores da represa financiam um projeto de 25 anos em parceria total com os Vaimeris, de modo a criar postos médicos, escolas e permitir a exploração sustentável dos recursos naturais de sua reserva. Quando Porfírio deu início ao projeto, havia apenas 374 Vaimeris. Hoje eles são 975. Os Vaimeris pouco mudaram. Cada vez que sua integridade é ameaçada, eles reagem em filme, como ocorreu quando uma companhia mineradora se instalou próximo da reserva e poluíram o meio ambiente. Essa Teraju, daqui a pouco nós vamos lá ver. Está tudo polido, tudo polido. Nosso parente que mora lá dentro da nossa reserva, lá fora, lá embaixo, eles estão tomando, nossos parentes estão tomando isso. Por quê? Eles não estão tomando água polida. Ninguém quer tomar água polida. Não tem jeito de tomar água polida. Índio também é a mesma coisa. Índio também toma água boa também. E programa tem hoje, né? Nós temos programa, nós sabemos que o programa pode acabar um dia. Estamos preparando, ensinando o Barnhã cada vez mais, até para ele aprender e conhecer a cultura indígena, a sociedade, como é que vive sem independente. Sem a alimentação de branco, porque por enquanto a situação não está bom, com sadio tudo, e nós estamos só dependentes da nossa roça. Então, com isso, nós estamos preparando para poder levar a animação, né? A estrutura de indígena aqui na área. A história dos Vaimeris Atuari é uma demonstração do que há de pior, mas mostra também que a fatalidade não é irreversível. Essa estrada, que é a origem de sua desgraça, é também um símbolo de reconhecimento à tribo. Eles têm o controle total do trecho da estrada que atravessa a reserva. E à noite, como eles mesmos dizem, os espíritos da floresta não são importunados, pois a estrada é fechada. A Amazônia representa um mito misterioso e impenetrável que ainda guarda todos os seus segredos. Desde o século XVI, o imaginário coletivo é assombrado pelo louco sonho de encontrar o Eldorado, mas ninguém podia imaginar que ele realmente existia. Ao sul do estado do Pará, esse lago não aparece em mapa algum e guarda em si uma história que se tornou simbólica, uma história que nasceu ao acaso. Um dia, em 1980, um agricultor, João Adão, se encontrava no alto de um morro, no meio da selva. Arranquei uma moita de banana braba, descobri o cascaio, aí eu batei, dei uma tocha de ouro desse tamanho. Aí furei essa argota, fiz um piquezinho, fiquei do outro lado, arranquei outra, furei, deu do mesmo jeito. Tinha todo bicho. E daí pra cá começou o garimpo. A notícia se espalha rapidamente. Em poucas semanas, o local é invadido por uma multidão desordenada em busca do ouro. Agricultores sem terra, marginais, artesãos, estudantes, desempregados. Em 3 meses, eles são 20.000 a trabalhar em Serra Pelada. Eu morava em Goiânia com minha tia e a gente assistindo o Jornal Nacional, passou no Jornal Nacional a maior mina de ouro do mundo, né, do planeta, em Serra Pelada, no estado do Pará. Aquilo ali me criou curiosidade, né, eu era estudante na época e eu vim, decidi lá pra cá. Vim apenas só passear, cheguei aqui, gostei e até hoje eu tô, né, deixei o emprego, eu trabalhava de topógrafo, deixei tudo pra lá, né. E tô aqui e não tô arrependido, não. O garimpo do Genésio, que tem muito ouro. Eu digo, pois agora eu vou lá também. Aí eu já vendi uma caminhonete das minhas, aí já vem pra cá. Comprei um rancho, aí vim pra cá. Meu tio pegou na faixa de 50 e poucos quilos de ouro. Aí nessa data, aí eu voltei imediatamente pra Bahia. Chamar mais colegas meus.
para cá, parentes, amigos, trouxemos. Um ano depois, 60 mil garimpeiros lutam para sobreviver em Serra Pelada, um universo sem lei onde se encontra cada vez mais ouro. Essa concentração de riqueza chama a atenção do governo. Brasília envia ao Pará um homem de confiança, o Major Curió. Sua missão: organizar a crescente extração de ouro. Rapidamente, ele transforma o lugar numa autocracia que ele comanda com mão de ferro. Em 1994, Curió se torna prefeito da cidade que leva seu nome, Curionópolis, uma comunidade nascida dentro de Serra Pelada. Nós estamos saindo de uma guerrilha armada. E aquela quantidade de homens, aquela massa toda, nos contrapormos à massificação da esquerda. Porque eu, como homem de forças especiais, é uma missão de forças especiais, infiltrar no meio da massa e tentar conduzir a massa para os nossos objetivos. Daí veio o social, o econômico, alimentação barata, atendimento médico, coisa nunca vista, nunca praticada num garimpo. E o que me impressionou foi a aceitação dos garimpeiros. Então, eu nunca prometia nada a um garimpeiro que não pudesse cumprir. Então, isso criou um clima de confiança recíproca. No garimpo não podia ter mulheres. Bebida alcoólica e jogos de azar. Por que a retirada das mulheres? Porque com a média de 80 mil homens com mulheres no garimpo, eu teria no mínimo 10, 15 mortes por noite. E eu tinha que ter disciplina e ordem. A 30 quilômetros da mina, Curió abre uma rua para que as famílias dos garimpeiros se instalem. Ao fim de um ano, 40 mil pessoas moram no quilômetro 30, que passa a se chamar Curionópolis. Prostitutas de todo o país chegavam diariamente atraídas pela febre do ouro. A cidade se transforma num imenso bordel. Maria Augusta possuía um dos bordéis mais famosos de Curionópolis. Então hoje está mais bagunçado aqui. E é uma das meninas que hoje ainda moram aqui comigo. Então, o que era isso aqui? Aqui era o salão da boate, né? Os quartos eram por ali. E aqui era o salão. Um palco aqui. Às vezes a gente fazia festa. Era cheio de mesa. Tinham 12 mesas aqui. Na rua toda era bar. Corria muito dinheiro. O pessoal, garimpeiro, chegava com muito dinheiro e gastava mesmo tudo. Depois ia buscar mais, né? Em meados dos anos 80, a cidade tinha aproximadamente 5 mil prostitutas trabalhando em uma centena de bares, como esse de Maria Augusta. Para Curió, foi a consagração. Ele recebe em Serra Pelada a visita do presidente da República, General Figueiredo. Com o auxílio de pás e enxadas, o morro se transforma numa imensa cratera de 100 hectares com profundidade de 150 metros.
80.000 homens formam intermináveis procissões para sair da cratera 40 vezes por dia, com um saco de 35 quilos de lama e um sonho dourado. Estes homens incansáveis são chamados de formigas. Serra Pelada é a maior mina de ouro a céu aberto do mundo. Foram extraídas 140 toneladas de ouro de Serra Pelada. 1/3 sai clandestinamente do país. O resto fica com o Estado, que organiza o trabalho dos escravos nos tempos modernos. Com o passar do tempo, a mina se torna uma armadilha imensa e a produção começa a cair. Principalmente o que chocou o Brasil foi em 83, né? A barreira deslocou e na hora morreu 19 e mais 2 que ficou aqui, morreu aqui mesmo. Mas saiu centenas e centenas para fora, feridos. Aí eu não posso informar se morreu ou deixou de morrer, porque aqui era na faixa de 70, 80 mil homens aqui dentro, na época. Aqui morreu na barreira aqui mesmo, trabalhando junto. A barreira desmoronou e isso aterrou ele. E não damos tempo de tirar com vida. Aí faleceu. E muitos amigos também perdi aqui dentro. Na guerra, né, na batalha, atrás de um objetivo melhor. Não fiquei rico, né? Eu não consegui pegar ouro, eu cheguei aqui e fui ser minha praça, né? Minha praça é aquela pessoa que tinha um percentual no garimpo, no barranco do patrão, né? E eu trabalhei 3 anos carregando saco e o nosso barranco nunca produziu, né? No final de 85 parou o nosso barranco e eu fui para morar em Curionópolis, né? E por isso eu saí daqui do mesmo jeito que cheguei, né? Eu não consegui pegar o ouro aqui. O que eu ganhava naquela época dava para continuar trabalhando, né? Aí a gente estava apostando que amanhã eu ganho mais e amanhã eu ganho mais. Pois é. Só que houve um certo problema que até agora não conseguimos obter o retorno do que a gente ganhou e voltou a aplicar, né? Foi parando uns pouquinho, até que foi quando fechou a serra, né? Aí ninguém mais teve condição de funcionar, ganhar muito dinheiro, não. Em 1985, a nova democracia se cansa deste lugar onde acidentes e mortes se multiplicam. E em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello resolve fechar definitivamente a mina de Serra Pelada. Uma economia completamente extrativa é uma economia que tem uma fase de expansão e logo ela decai. É terrível porque essa coisa extrativa morre. Ficam os buracos e vai tudo embora depois. Você vê uma região que passou tanto dinheiro por ali e não ficou nada. Ficou a destruição. É curioso que na literatura brasileira isso não está registrado como tragédia, como problema humano. Desde o fechamento da mina, Curionópolis, a cidade nascida da corrida do ouro, não passa da sombra dela mesma. A metade dos habitantes partiu. Os outros sobrevivem de uma agricultura de subsistência, aposentadorias precárias e a esperança de uma retomada de Serra Pelada. Enquanto isso, Curió inicia seu 3º mandato de prefeito.
doente, João Adão, o homem que descobriu Serra Pelada, termina seus dias precariamente. A floresta amazônica é um universo imprevisível, uma natureza selvagem que ainda resiste. Em 1980, o americano Daniel Ludwig rompe a monotonia das margens do rio Jari ao instalar uma usina gigantesca que sobrevive apenas 3 anos. Alguns anos depois, graças à nova tecnologia, Ludwig ressuscita a fábrica de celulose com a madeira extraída da região. José Ribamar trabalha aqui desde o início dessa aventura. Logo no começo nós pegamos a caldeira, explodiu a caldeira, fiquei praticamente 8 meses parado. Pensava que ela ia mandar todo mundo embora, não mandou. Depois disso eu peguei um incêndio no painel. De uns 3 anos pra cá teve muita melhora aqui, modificou muita coisa, entendeu? Entrou mais na área de informática. Hoje, esta usina gigante funciona em regime integral. Dela, saem toda noite 800 toneladas de celulose, das quais 3/4 são exportados para todos os países. Uma usina onde o homem é quase invisível. Inteiramente automatizada, ela funciona com 20 pessoas, onde anteriormente eram necessárias mais de 300. Em 2000, no comando desta empresa, Sérgio Amoroso, um jovem industrial brasileiro, aposta nas novas tecnologias para salvar o que era um gigante com pés de barro, com um passivo de 415 milhões de dólares. Quando nós realmente assumimos, nós tivemos aqui muitos problemas de produção. Então a empresa estava num estágio muito terminal, vamos dizer, em termos produtivos. E nós passamos a recuperar, esperamos em 3, 4 anos termos aí uma estabilidade de produção adequada para cumprir o contrato com os bancos, que é um contrato de 10 anos. Hoje seria impossível, acho, implantar da forma que foi implantado esse projeto naquela época, porque o Ludwig, quando veio para cá, tinha mais de 70 anos e ele tinha pressa em fazer as coisas e muitas vezes a pressa nos leva a cometer erros. Um dos homens mais ricos e misteriosos do mundo, Daniel Case Ludwig, possuía a maior frota de petroleiros do planeta. Em 1968, com 70 anos, ele aposta num sonho delirante: produzir a pasta de papel mais barata para conquistar um novo mercado internacional. Ludwig fazia parte de um time de grandes industriais. Escolhe a Amazônia para desenvolver o seu projeto, sendo recebido de braços abertos pela ditadura. O presidente Médici faz uma visita ao Jari. Ele chegou a convite do governo brasileiro, que aqui o Brasil era um país que tinha um governo estável, tinha rios navegáveis, tinha terra sobrando, mão de obra farta e barata. Isso encorajou Ludwig a vir fazer o projeto Jari. O Ludwig, ele sempre falava que ele nunca tinha jogado, mas que na realidade a Jari era um grande jogo, um jogo muito excitante para ele, porque talvez fosse um projeto numa região remota como a Amazônia. Ele achava que a Jari era um jogo muito excitante para ele, embora, volto a dizer, ele nunca tivesse jogado. Em 1968, com o apoio dos militares, Ludwig decide comprar 1.600.000 hectares de floresta nas margens do rio Jari e desenvolve o maior projeto da Amazônia. Previu que a partir da década de 1980 haveria uma falta de fibra mundial. Falta essa que se vem verificando. Nesse sentido, ele procurou uma árvore que pudesse dar essa fibra em condições económicas, sob todos os aspectos,
crescimento rápido, alta qualidade. Aí, após pesquisas ao nível mundial, encontrou a dita árvore no sueste asiático, a árvore atual, Gemelina arbórea. Dez anos depois, quando as árvores estão prontas para ser cortadas, ainda não existe fábrica para produzir a celulose. É impossível construí-la no local. Então, Ludwig recorre ao estaleiro de Kure, no Japão, onde são fabricados os imensos navios tanques. O problema é rebocar a fábrica do Japão até a Amazônia, um percurso de 28.700 quilômetros. Somente uma seguradora holandesa assume o risco dessa viagem, que leva 87 dias. Um ano de trabalho, 269 milhões de dólares para construir 2 unidades, cada uma equivalente a um prédio de 15 andares, pesando 30 mil toneladas. Em Jari, toda a estrutura de recepção estava pronta para a chegada das 2 unidades gigantescas. Uma obra faraônica para instalar a fábrica em plena selva. O sonho de Ludwig se torna realidade, mas rapidamente se transforma em pesadelo. Começaram por uma árvore asiática, a melina, e eles julgavam, sem pesquisa nenhuma, que se plantar no Equador daria certo. Só que a Amazônia é diferente da floresta asiática e acabou tendo um problema de um fungo que atacava a árvore, e aos 4 anos ela adoecia. Então foi um grande prejuízo para o projeto e isso acabou atrapalhando e retardando o processo esse que agora está completamente dominado. A parte florestal está muito bem equacionada, a produtividade está bem. Nós aqui estamos colhendo com 6, caminhando para 5 anos e meio. Lá, onde eram necessários 10 anos para as árvores atingirem a idade adulta, agora só precisam da metade desse tempo. Lá, onde a Gemelina arbórea estava doente, agora existe um eucalipto clonado, que é resistente e se multiplica incansavelmente. Na única entrevista concedida a um jornalista, Ludwig confessa que seu sonho de criança era ver nascer um dia, na selva, uma floresta uniforme, como uma plantação de milho. Ludwig não vê seu sonho realizado. 20 anos depois, outras pessoas o realizam. Hoje, com as novas tecnologias, a Jari Celulose otimiza a exploração florestal. 90 mil hectares de eucaliptos fornecem diariamente as 800 toneladas de madeira necessárias para fazer funcionar a usina central. Antes, ali trabalhavam 20 mil pessoas. Atualmente, não passam de 60. Em 1982, 3 anos após a chegada da fábrica, os incidentes se multiplicam. As plantações adoecem. Em consequência disso, Ludwig, então com 85 anos, vende a fábrica para o Brasil. Ludwig perde $1 bilhão, mas deixa atrás de si uma realidade ainda mais terrível. A miséria que resta ao fim de todos esses grandes projetos. Eu vou retornar à ditadura, como é o projeto Jari, um projeto sem nenhuma participação popular, que é criado como um enclave na Amazônia, mas você precisa da mão de obra humana. Aí o que você tem na periferia do projeto Jari? Uma das maiores favelas, porque marca a diferenciação ou a distância entre o que se produz e como se distribui isso. Quer dizer, quem produz a riqueza é marginalizado. Ou seja, de todas essas políticas mal feitas ou de ausência de políticas públicas para a região. Eu acho que essas lições a gente tem que aprender. Nós não podemos dizer mais que esse tal desenvolvimento possa vir a qualquer custo, como quiseram os militares. Essa lição nós temos que aprender. Nós, e vendo sempre o homem como centro. Se nós desviarmos desse eixo, nós vamos estar sempre reproduzindo transamazônicas, nós vamos sempre estar produzindo madeiras mamoré, e não é essa a intenção. A Amazônia só se desenvolve com o desenvolvimento sustentado, isso nós temos claro, nós temos que ter esse comprometimento. Sem isso, não tem alternativa.
Devido ao Jari, nasce Beiradão, a maior favela lacustre do Brasil, onde vivem 70 mil pessoas. Jari foi uma ilusão que se foi com Ludwig. O progresso e as novas tecnologias fizeram o resto. Jari voltou a funcionar, mas 70% dos habitantes de Beiradão são deixados à própria sorte. Aí a modernização deixou muita gente para trás, entendeu? Isso, tem muita gente que saiu da empresa, não teve como voltar, mas ficou por aqui mesmo, né? Tá morando em quarto alugado, tá em casinha por aí. Gente que não tem nem a sua casa própria mesmo, não deu para fazer também. Se você fizer uma análise aqui, tem muito maranhense, muita gente de fora que não foi mais embora, não teve condição de ir embora mais. Ficou por aqui mesmo. Mas eu pretendo construir a minha, que não sei o dia da manhã também, né? Pode que acho que me mandar embora antes de me aposentar. Falta 6 anos para me aposentar, e aí? Amazônia, uma terra sem homens, para homens sem terra. É o legado deixado pelas desastrosas tentativas de ocupação. Uma terra rica com homens pobres. A história de um povo que, movido pela esperança, ousa sonhar e acredita num sonho. Ali tem Tostão, vai na Tostão, assim que eles cantam, né? Cantavam. Tem muita gente assim, era massa natureza, dançava, mulher dança. Porque a minha vida está aqui, minha juventude está toda aqui. Cheguei aqui com 19 anos, estou com 41. Então minha juventude está aqui, eu não vou chegar e virar as costas para aqui. Então tem que chegar até o fim. Toda a vida eu tive esperança que ia ser uma estrada de primeira e sempre pensei no asfalto. Eu nunca pensei nada nesse tempo de arrumar de asfalto, ponto de cimento, tudo. E eu vou esperar acontecer isso, sabe? Só saio daqui, se aqui não acontecer isso, eu não saio daqui nunca. A minha esperança é que um dia eu veja a Forlândia progredir, não tanto como ela era, mas pelo menos para mim ver o povo viver alegre como viviam. Para não comprar novo, porque tá tudo pobre, né? Agora, na hora que correr muito dinheiro aqui, aí eu vou comprar tudo novo, né? Não me faria bem ficar numa residência em Brasília, deitado lembrando do passado. Então eu prefiro estar atuando. E como prefeito de Coronópolis é uma missão difícil, mas muito gostosa, muito boa. Quem sabe? Mas hoje estamos aqui, né? E valeu a pena, né? Valeu mesmo, até hoje. A Amazônia é uma das áreas mais subpovoadas do mundo. Um deserto verde que cobre 60% da superfície do Brasil. Muitas foram as tentativas de explorá-la economicamente, todas resultando numa frustrada derrocada. No limiar do século XXI, novas tecnologias surgem com o propósito de zelar por este território selvagem e misterioso. Nós temos na nossa missão a responsabilidade pela produção, organização, sistematização e disseminação de informações. Através da integração dessas informações, nós temos a capacidade de gerar o conhecimento sobre a Amazônia. A implantação do projeto Civan visa contribuir para o controle e fiscalização da maior reserva natural do planeta, promovendo o desenvolvimento sustentável. Um sonho que começa a aproximar-se da realidade. É o futuro dando os primeiros passos. O grande problema do espaço amazônico era a nossa falta de conhecimento sobre as coisas que aconteciam lá. A nossa capacidade hoje de coletar os dados acerca das coisas que acontecem lá em diversas áreas, sobre o meio ambiente, na geração de riquezas, os aviões são hoje a grande capacidade do projeto Civan de coletar esse dado. As intensas queimadas, por vezes, escapam completamente ao controle, tornando-se uma ameaça assustadora ao equilíbrio ecológico do planeta.
A vigilância ambiental do CIVAM, ela faz o monitoramento de queimadas periodicamente em toda a extensão da Amazônia Legal. Ela faz isso utilizando imagens do satélite NOAA, que são recebidas pelo Centro Regional de Vigilância, aqui em Manaus, 2 a 4 vezes por dia. A gente está procurando nessa imagem pistas de pouso, áreas desmatadas que possam indicar alguma atividade ilícita. Nessa região em particular, a gente pode estar identificando que poderia ser uma pista de pouso. Tá? Se a gente dá um zoom aqui, a gente pode verificar esse desmatamento que tem as dimensões do que a gente está buscando como sendo uma pista de pouso. Nós estamos tratando de uma área de 5,2 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte dessa região é uma região aparentemente inacessível, é uma região inóspita para o acesso. No entanto, sabe-se que isso favorece ao tráfico, favorece a uma série de ações ilícitas. A partir de agora, todos os ilegais na Amazônia começarão a desaparecer. Os diversos governos, brasileiro e vizinhos, até hoje promovem a ocupação sustentável da Amazônia. Uma verdadeira luta ambicionando apenas a integridade da maior floresta do mundo. Um novo olhar é lançado sobre a Amazônia. O futuro é que nós estamos vendo, né? Mas vamos ver se vai para frente. Vamos ver. Quem espera não cansa, né? Estou esperando ver se vai para frente. É o futuro. Estou esperando o futuro que vem. Mas